Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, o Senhor é a força da nossa vida, o Senhor que nos guarda e nos protege todo dia, todo momento. Somos agradecidos ao Senhor, Pai, e perdoa por nós não demonstrar o nosso agradecimento, mas nós pedimos que o Senhor nos ajude a demonstrar o nosso amor, nos ajude a entrar em comunhão, em oração, em adoração e louvor. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe agora, Pai, na ministração da Tua palavra. Que o Senhor tome este lugar, que o Teu Espírito Santo possa verificar cada palavra e abençoar a Tua igreja. A leitura no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos colocar de pé, vamos ler Levítico. Como já foi anunciado no grupo, na rede social, o bode expiatório, nós vamos falar nessa noite. Levítico 16, alguns versículos, está no 7, 8, 9 e 10, depois nós vamos para o 21 e 22. Velho Testamento, Levítico. Vamos lá. 16, versículo 7. Também tomará ambos os bodes, e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sorte sobre os dois bodes, uma sorte pelo Senhor e a outra sorte pelo bode emissário. Então Arão fará chegar o bode sobre qual cair sorte pelo Senhor e oferecerá para expiação do pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para ser bode emissário, a apresentar-se a vivo perante o Senhor para fazer expiação com ele, para enviá-lo ao deserto como bode emissário. No 21 e 22 agora. E Arão porás ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões segundo os teus pecados. E os porás sobre a cabeça do bode, e enviá-lo ao deserto pela mão do homem, designá-lo para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária, e enviará o bode ao deserto. Que o Senhor Jesus abençoe a leitura da sua santa palavra. Amém. Vamos nos assentar. Talvez nós voltamos, deixa o marca-texto sempre no texto lido. Vocês deixam o marca-texto, nós podemos voltar a lê-lo. E isso é importante. Um bode expiatório. Jesus é esse bode expiatório. O que era o bode expiatório? Vamos fazer aqui um resuminho antes de entrar na mensagem. O bode expiatório era um bode usado no Antigo Testamento para levar simbolicamente os pecados do povo de Israel para longe. Isso acontecia uma vez por ano, no dia da expiação. O bode expiatório representava a salvação em Jesus. Depois que tirou o povo do Egito, Deus deu a Israel várias regras sobre as festas e rituais que deveriam ser feitas
para representar a purificação dos pecados e a dedicação a Deus. Uma das festas solenes do ano era o dia da expiação. Nesse dia, todo o povo se reunia para confessar os pecados e receber o perdão de Deus. No dia da expiação, além de outras ofertas, o povo deveria trazer 2 bodes para o templo. O sumo sacerdote lançava sorte e um dos bodes era sacrificado como oferta por todos os pecados do povo. O sangue desse bode era levado diante de Deus e servia como substituto, levando o castigo que as pessoas mereciam pelo pecado, a morte. O segundo bode era o bode expiatório. Depois de sacrificar o primeiro bode, o sumo sacerdote colocava as mãos sobre a cabeça do bode expiatório e confessava os pecados do povo. Assim ele simbolicamente transferia os pecados para o bode, que depois era levado para o deserto. O bode era solto em um lugar longe, né? Solitário, sozinho, representando como Deus afastava os pecados do povo com seu perdão. O que simbolizava o bode expiatório? O bode expiatório era um sinal daquilo que Jesus iria fazer. Nenhum animal poderia afastar os pecados de verdade, apenas apontava para aquele que podia. Nós vamos encontrar isso em Hebreus 10:1, mas não vamos ler. Na cruz, Jesus levou nossos pecados e trouxe o perdão de Deus. Assim como o primeiro bode era sacrificado no lugar dos israelitas, Jesus morreu na cruz em nosso lugar. Ele levou o castigo que todos nós merecemos por causa do pecado. Mas Jesus fez mais que isso. Jesus se tornou nosso bode expiatório. Aleluia. Ele levou nossos pecados e a maldição que eles trazem. Nós vamos encontrar Isaías 53 e Pedro 2:24. Seria bom nós ler, mas não vamos ler. Quando alguém se arrepende reconhecendo, preste atenção, quando alguém se arrepende, vírgula, compreendeste? Reconhecendo que é pecador e crê em Jesus, e seus pecados então são afastados por Jesus. Deus não os leva mais em conta, porque Jesus já afastou os pecados na cruz. Aleluia. O profeta vai dizer nessa mensagem: isso deveria nos trazer uma alegria imensa. Isso deveria fazer a igreja rejubilar. Isso deveria fazer nós darmos glória a Deus, porque nossos pecados foram levados para longe. Oh, glória a Deus. É um prato de entrada. Nós vamos ler essa mensagem. Vivendo, morrendo, sepultado, ressuscitando e vindo. Eu fiz um resumo para tentar entregar hoje essa mensagem. Eu quero que você preste bem atenção. Nós vamos ter 40 minutos de leitura. E eu não quero, vou tentar não comentar, que é quase impossível. A partir do parágrafo 13, o profeta vai dizer assim. Posteriormente, ele vai falar do amor de Deus. Seria uma maravilha comentar o amor de Deus. Havia apenas uma maneira para isso ser pago, e essa foi a morte de Deus. Olha isso, irmãos. A morte de Deus. Ele mesmo. Então Deus, sendo Espírito, não poderia morrer. Contudo, ele desceu em um corpo de carne e expressou-se em uma vida de amor. Por isso nós sabemos que a maior prova, a maior expressão do amor de Deus, sem dúvida, é o Calvário. Ele desceu em um corpo de carne e expressou-se em uma vida de amor para tomar toda aquela bondade que ele era. E de lá, voluntariamente, como supremo sacrifício, para que ele pudesse tomar a culpa do culpado. Olha que maravilha. Ele próprio, Deus,
todos nós sendo pecadores, e não havia nenhuma maneira no mundo para sermos salvos. Deus, olhando do céu para a terra, não viu nenhum justo sequer. Não havia profeta, não havia anjo, não havia ninguém poderia fazer isso. Só Ele. Não havia nenhuma maneira no mundo para sermos salvos. Ele veio não somente para ser visto na terra, mas Ele veio com uma missão. Ele veio para morrer como um sacrifício. Quando o Cordeiro de Deus, morto desde a fundação do mundo, veio para tomar o lugar dos pecadores culpados, e foi esmagado e ferido, zombado, criticado. Ele enfrentou uma morte que nenhuma criatura podia enfrentar. Às vezes já passa a cabeça de alguém: será? Se eu estivesse lá, eu poderia tomar? Será que uma pessoa que nunca pecou aqui na terra? Talvez eu sentiria essa dor que ele sentiu? Nenhuma criatura poderia enfrentar, exceto o próprio Deus. E seus cabelos sangrentos pendurados em seus ombros, pingando no chão, expressando uma coisa horrível que é o pecado. Quando ele teve que morrer para redimir o homem de uma vida de pecado, ninguém poderia morrer assim. Ninguém. Põe um ponto nessa interrogação. Ninguém, nem eu, nem você, nem os apóstolos, nem os profetas, nem Daniel, nem Abraão, nenhum poderia morrer assim. Ninguém poderia suportar aquela morte. Foi dito que quando eles furaram o seu lado, dali saiu sangue e água. Algum tempo atrás eu estava falando sobre isso, foi um cientista que disse: há somente uma maneira pela qual aquilo pode ter acontecido. E não foi por causa da lança romana que ele morreu. E nem foi pela perda de sangue que ele morreu, porque havia ainda sangue em seu corpo. Não foi por causa da lança romana que ele morreu, ou pelos pregos em suas mãos, ou pela coroa de espinho que eles colocaram em sua cabeça, ou pelos açoites. Ele morreu de desgosto. Porque ele veio para os seus, e os seus não receberam. O que é muito triste, humanamente falando, você ser rejeitado por alguém que você ama. Você se entristece demais. Você não fica nem com raiva, porque você ama muito essa pessoa, mas você se entristece. Ele morreu com o coração partido, porque ele veio para os seus, mas foram os seus que não receberam. Ser criticado por alguém que não é seu, que não é da sua família, não é da seu convívio, mas pelos seus. Quando ele sabia que a próprias criaturas do tempo pelas quais ele morreu para redimir, cuspiram em sua face. E ele foi rejeitado pelo homem, a qual ele desceu para redimir. O homem nunca saberá o que foi isso. Esta é a razão porque nenhum outro poderia morrer daquela maneira. Não importa o quanto você pudesse ser atormentado. Talvez já passou isso na sua cabeça, que na minha já passou. Mas você não poderia. Não importa o quanto você poderia ser atormentado
Como eles puderam colocar seus pés em cravos, serrá-los cada polegadinha aos poucos, ou queimá-los aos poucos, você não poderia morrer daquela maneira, pois sua composição não é como aquela. Aqui está o segredo. Ele tinha que ser Deus. Ele tinha que ser mais do que homem na composição. O profeta diz: Deus morreu. O Criador morreu. Ele morreu com o coração partido, com tamanha dor pelo mundo. Que amor é este? Oh, Jesus! Você pode sentir o quanto Deus te ama? O quanto Deus nos ama? Ele ama mais, está acima de todas as nossas fraquezas. Ele é capaz de nos amar no mais vil pecado, no mais lamaçal do pecado, no mais baixo de tudo, aonde todo mundo poderia te olhar e olhar para você e dizer: você não tem mais jeito. Como aquela história da madame, se eu não... Mac não sei o que, vocês lembram? É Mac não sei o que, uma prostituta tão suja, tão imunda, tão imoral, que as pessoas não queriam nem olhar para aquela mulher. E o dia que ela morreu, as pessoas davam volta para não pisar naquele sangue imundo daquela mulher. Os bombeiros não queriam tocar naquele corpo imundo. E aquele grande pregador, naquela grande convenção, cada um da sua religião, maometana e budista e aquilo, falando do seu Deus. E aquele pregador disse: qual de vós poderia pegar a Madame Brumbache, se eu não falo a memória? Mac, não é essa, é Mac não sei o quê. Poderia pegar essa mulher, dessa condição tão terrível, e fazer dela uma pura, uma santa. Naquele momento, a audiência ficou em silêncio. Mas o profeta diz que aquele pregador dava pulo e batia seus calcanhares e dava glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele começou a fazer o avivamento ali, em meio àquele silêncio, e todos atônitos olhando. O sangue de Jesus Cristo a limpa e a purifica de todo pecado. E ele gritava: o sangue de Jesus Cristo a limpa e purifica de todo pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo a limpa e purifica de todo pecado. Tem gente que acha que não tem mais jeito. Eu já vi gente falar assim: não, para mim não tem mais jeito. Eu não tenho mais jeito para mim. Mas tem sim. Tem. Jesus te ama mais do que isso. O amor de Deus. Ele morreu com o coração partido, com tamanha dor pelo mundo, ao ponto de ocorrer uma reação química em seu corpo. Eu não posso compreender isso. É fora da nossa alçada humana, mas algo aconteceu no seu corpo. O desgosto foi tão grande, a tristeza foi tão grande, que algo aconteceu, uma reação química em seu corpo, que não poderia ocorrer em você, em mim. Você não pode sofrer daquela maneira. Não há como você ter esse tipo de dor. Nem se picasse seu corpo, ele disse, nem se queimasse cada pedacinho você viva, ainda não era a dor que Jesus morreu no Calvário, sentiu no Calvário. Meu coração batia tão forte de alegria, regozijando. Que amor é esse, Senhor, hoje no meu escritório? Senhor, obrigado. Que devo eu fazer para retribuir este amor? O Senhor descer lá da sua glória. Talvez nós saibamos uma parte da história, mas nós não sabemos essa parte do seu sofrimento. Você não pode sofrer daquela maneira. Não há como você ter esse tipo de dor. Portanto, há apenas um que poderia fazer isso. E ele fez. Ali pendurado aquela preciosa vida que não sabia a não ser amar.
né, que não sabia, que nada sabia a não ser amar e fazer o bem, pendurado ali. E às vezes eu fico pensando, meu Deus, eu já disse, Senhor, esse povo aqui em Neves não te ama. As pessoas não te amam, eu falei, eu já disse para eles, o Senhor é bom, o Senhor é Salvador, o Senhor é curador, já chamei para ouvir a tua palavra, mas eles não te amam, Senhor. E Jesus fala, fala assim mesmo, fala assim mesmo. Faz carreata, houve uma carreata aí para ver um agronegócio aí, quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância de carro parado para ouvir um grande negócio. Será que um dia nós vamos ver alguma fila a entrar na igreja para ouvir Jesus? Ali pendurado, aquela preciosa vida que nada sabia a não ser amar e fazer o bem, pendurado ali, entre o céu e a terra, levantado ali, despido, envergonhado. Pense como você estaria despido? Irmãos, fácil não. Você não imagina que vergonha foi para Deus ficar pendurado ali. Eu sei que o crucifixo tem uma coisinha ali, como eles põem algo ao redor dele, mas eles fizeram isso. Isso está ali porque um artista colocou um panozinho em volta do seu corpo. Mas ele não tinha nada em volta do seu corpo. Eles tiraram suas roupas. Eles usavam uma túnica e eles rasgaram e fizeram aposta com ela. Ele estava envergonhado ao extremo, nu no Calvário. Contudo, sendo Deus, teve de permanecer. Aí eu faço uma pausa. Vocês pensam que Deus não tem sentimento? Tem sentimento, sim. Se Deus não tivesse sentimento, Ele não precisava criar nós. Os anjos eram o suficiente. Ou nem mesmo os anjos seria suficiente. Eles ficariam só. Mas Ele precisou, Ele queria companheirismo. Olha como que coisa maravilhosa. Primeiro Ele cria os anjos. Eu estava conversando com a Suziane hoje. Ele criou os anjos. Mas não ficou contente. Não está bom não. Os anjos eu criei já dessa altura. Não tem frio, não tem sede, não passa fome. Eu não faço nada por eles, só criei. E eles só dizem, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então eu vou criar filhos. E eu vou dar o que eu tenho de melhor para eles. Olha aqui. Eu quero consolá-lo na hora da angústia. Eu quero dar o cobertor na hora do frio. Eu quero dar a comida na hora da fome. Eu quero dar a água na hora da sede. Eu quero trazer uma cura na hora da enfermidade. Olha que Deus bom é esse! Tudo que nós precisamos, nós temos. Ponto final. Tudo que nós precisamos. E nós padecemos. Nós temos tudo. Tudo. É só nós chegar com carinho, com jeitinho. É só nós parar de ser preguiçoso. Chamar ele um pouquinho, Senhor. Né? Às vezes meu filho vem e me dá um beijo. Fala, aí tem. Quando ele dá um beijo no rosto, alguma coisa tem. Mas funciona. Dá um beijo no rosto do Senhor. Já chega mais pertinho, Senhor. A maneira de se aproximar de Deus, o Brano fala assim, não chega já pedindo. Vai chegar o seu patrão pedindo aumento? Não chega pedindo aumento. Vai chegar do seu pai pedindo algo? Não chega já pedindo algo, não. Ah, pai, vou engraxar o seu sapato, hein, pai? Ô, mãe, vou lavar a sua louça, viu, mãe? Oi, a cozinha tá bonita. A mãe, eu falo assim, a Rebeca não é bem assim, alguma coisa tem. Mas já conquistou. Tá entendendo? De repente, mãe... Queria tomar um sorvete hoje, o que a senhora acha? Não tem jeito de falar não, né? Já fez tanto, não é verdade? Não é assim que funciona? É assim com Deus. Tem que saber agradar, tem que saber dar. Deus tem sentimento, Deus tem sentimento. Ele quer ouvir você falar, Senhor, eu te amo, Senhor. Senhor, eu preciso de Ti. Foi por isso que Ele nos criou. Que amor, né? Que amor.
Ele estava envergonhado ao extremo, contudo, sendo Deus, teve de permanecer, e os pecadores cuspiram na sua face. Ainda assim, sendo a própria modéstia, em profundidade, teve que morrer nu diante do público. Tal o efeito que isso causou nele, que até a água e o sangue separaram. Não é de se admirar. Eu penso que o poeta expressou bem isso quando ele disse: em meio às rochas fendidas, os céus escureceram, meu Salvador inclinou a cabeça e morreu, mas a abertura do véu revelou o caminho para o regozijo no céu e dia sem fim. Aleluia. Claro que ele teve que fazer isso. O véu foi pendurado entre o homem e Deus, e a abertura do véu revelou o caminho para as alegrias do céu, o dia sem fim. O Calvário significa algo, significa mais do que podemos expressar. É mais que isso. O profeta diz: sem dúvida, vivendo, olha aqui, vivendo ele me amou. Que maravilha. Morrendo ele me salvou. Mas sepultado, ele carregou meus pecados para longe. Ah, irmãos, não é pouca coisa não. As pessoas podem lembrar do meu pecado. Mas Jesus não se lembra mais. Ele foi o bode expiatório. Vamos entrar nisso aqui agora. Levou para longe. Longe. Vai procurar esse bode. Procura. Ele está com os meus pecados. Quando alguém acusar você de pecado, fala assim: vai procurar, explica para ele do bode expiatório. Procura lá, vai procurar no deserto, escaldante. Antes de encontrar ele, você vai morrer caçando ele. Jesus foi esse bode. Louvado seja Deus. Então que eu preciso não. Senhor, me perdoa. Me perdoa. Miqueias, livro de Miqueias: ó inimiga minha, não te alegre o meu respeito, se eu cair, levantar-me-ei. Você se levanta quando você perde: Senhor, me perdoa. Agora o pecado foi condenado, o pecado não tem mais domínio. Quando ele gritou na cruz: está consumado, o pecado morreu. Agora ele está morto e acabou-se. O pecado está incapacitado, está sem vida. Pense nisso, povo, o profeta dizendo. Pense nisso. Aquele pecado, inimigo dos seres humanos, está morto e sem vida. Morto e sem vida. Morto e sem vida, Não tem mais eficácia. Por isso que o povo não entende. Às vezes nós não entendemos. Às vezes as pessoas já pediu perdão, já consertou, e nós estamos do outro lado, que fez isso, fez aquilo, fez isso, fez aquilo. Gente, já se ele consertou, se perdoou, Deus já perdoou. Pode ser o pecado, porque Deus já perdoou. Agora eu vou ficar como abutres remoendo carniça? Deus nos livra de tudo esse espírito errado. O pecado não tem mais eficácia, não tem mais capacidade. Quando o sol se escondeu, as estrelas não brilharam, a terra tornou-se negra, tudo estava redimido. Agora o pecado está morto, está enterrado, sem vida. O pecado não tem mais vida. Então ele deve ser enterrado. Está morto. Uma coisa morta tem que ser enterrado. Deve ser enterrado. O que foi enterrado? O corpo de Deus foi enterrado, pois a oferta pelo pecado era o cordeiro queimado. Foi queimado pelo fogo da iniquidade. Esse cordeiro imaculado que não conhecia pecado, esse Deus que não conhecia nenhum mal, sua vida foi dada e ali estava pendurada a oferta pelo pecado, enterrado. Ele levou meus pecados. Você deve dizer: ele levou meus pecados.
Ele levou meus, diga irmãos, ele levou meus pecados. Às vezes nós mesmos não conseguimos perdoar nós. Olha que diabo terrível que ele faz você não te perdoar, não te perdoar. Sendo que o próprio Deus já te perdoou, já te perdoei. E às vezes o diabo está lá, você fez aquilo, você fez aquilo. Lá em 1999, você lembra que você fez aquilo? Satanás, eu já pedi perdão, o meu bode expiatório já levou o meu pecado, vai atrás dele, não de mim. Você tem que confrontar Satanás. Quando Satanás se levantar com você, como o Brandicino, faz um bom maior. Você acha que eu já não confrontei Satanás? Já. Falei, você não aparece na minha vida, some daqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nunca mais se atreveu. Nunca mais. Eu te repreendo. Eu não aceito você fazer isso na minha vida. Acabou. Vem de novo para ver. Se não estou pé do ouvido nele. Faz um boom. Você vai diminuindo. Vai diminuindo. O pecado deve ser enterrado, o corpo, a oferta pelo pecado deve ser enterrada. É por isso que muitos, após um tempo, caminharam um a um até o tanque batismal para serem batizados em nome de Jesus Cristo. Por quê? Algo aconteceu. Aquele espírito que saiu daquele corpo, quando ele gritou, está consumado, condenou o pecado em nossos corpos. E nós devemos enterrá-lo para nunca mais ser lembrado. Eu não estou nem dizendo na vida do seu irmão, que é um dever nosso não falar da vida dos outros. Eu estou falando você e de você mesmo. Que leva muita depressão dentro da igreja é isso. A pessoa não tem auto perdão para si própria. No mundo de julgamento, e todos estão acusando, né? Olha que coisa louca, né? Eu escutei o pastor Luiz Cláudio dizendo que ele viu um vídeo das hienas, pegou uma presa. Vocês sabem o que é hiena? Hiena pegou aquele animal, em pouco instante, acabou aquele animal, acabou tudo. Aí de repente uma hiena contra outra hiena começaram a brigar e uma pegou e arrancou a orelha da hiena. Aquele sangue começou a escorrer, as hienas já com a barriga cheia. Então elas resolveram em cima da outra hiena companheira e devoraram. Que loucura! É uma loucura isso aí, irracional. Do outro lado, em nosso meio, é uma loucura irracional. Diante de um Deus que já nos perdoou. A cada momento que nós pedimos perdão, Ele perdoa. A cada momento que nós consertamos, Ele perdoa. E nós então olhamos. Você fez isso. Você fez aquilo. Você viu que perigo, irmãos? Irracionais. Meu Deus do céu. Até me perdi. Aquele espírito que saiu daquele corpo, quando ele gritou, está consumado. Condenou o pecado em nossos corpos. Acabou, Satanás. Acabou. Eu pedi perdão. Acabou. Louvado seja o nome do Senhor. Eu louvo ao Senhor. Aleluias, aleluias. E nós devemos enterrá-los para nunca mais ser lembrado. Mas precisamos disso, hein? Mas precisa de um destaque desse, hein? Correndo pelo Brasil. Enterra o pecado do seu irmão, enterra o seu próprio pecado. Já consertou, pediu perdão, enterra. Eu estou tão feliz por isso. Quando qualquer coisa está enterrada, está escondida, está fora de vista. É por isso as pessoas não querem enterrar. Há pessoas que querem desenterrar. Esse que é o problema. Aí desenterra ainda e dá de presente para você, para mim. Olha aqui, ó, a carniça aqui, ó. Olha essa carniça aqui de 1976. Nossa, que fedor, hein? Hienas irracionais. Nós devemos enterrá-lo para nunca mais ser lembrado.
Eu estou tão feliz por isso. Eu também, irmão Brano. Quando qualquer coisa está enterrada, está escondida, está fora de vista, é sepultado. Ele levou meus pecados. Deus não pode ver mais nossos pecados, porque eles estão enterrados. Olha que coisa maravilhosa. Então pare de se condenar, irmão. Para. Consertou? Nem Deus pode se lembrar, nem Deus pode ver, porque Ele enterrou. Eles estão enterrados. E onde eles estão enterrados? Dá vontade de falar assim, irmão, sabe o pecado do fulano de tal? Eu descobri aonde está enterrado. Aí vai falar assim, né? O irmão Iena vai falar assim, aonde, irmão? Né? Aonde? Você vai responder assim, ó, no mar do esquecimento. Aleluia! Pense em um mar do esquecimento. Deus não pode lembrar mais deles, porque estão mortos e enterrados. Eles não podem nem mesmo ser mais lembrados. Eles estão fora da memória de Deus. Aleluias! Tenha paz com Deus, irmão. Tenha paz com Deus, irmão. Tenha paz comigo, que eu não sou hiena. Você é meu amigo, você é meu irmão. Tenha paz com Deus, tenha paz com Deus, irmão. Tenha paz com Deus, irmão. Tenha paz comigo, eu sou teu amigo, você é meu irmão. Eu só não pudesse cantar esse hino assim, para cada irmão, cada irmã, cada irmão. Oh, irmão, preocupa não, você é meu irmão. Irmã, preocupa não, você é minha irmã. Eles estão fora da memória de Deus. Ele estava também nesse sepultamento. Ele representou no Antigo Testamento. Ele vai entrar aqui, ó. Ele tinha dois. Ele tinha a oferta pelo pecado na purificação do santuário. E essa oferta pelo pecado, pode aumentar um pouquinho mais, irmã Suziane. E essa oferta pelo pecado era que eles levavam 2 bodes. E um bode era morto. E o outro tinha os pecados que era colocado sobre o bode morto, colocado sobre o bode vivo. Lembre-se, Jesus era um carneiro, ele era um cordeiro, mas neste caso, ele se tornou um bode. Ele era a justiça, porque ele era Deus, o carneiro. Mas ele se tornou um bode pecado para que ele pudesse ser a oferta pelo pecado por mim e por você. De um carneiro para um bode. E Jesus foi representado em ambos os animais, ambos os bodes. Porque um ele morreu pela expiação. E o segundo, os pecados da expiação foram colocados sobre o bode expiatório. O bode expiatório tomou os pecados do povo e foi para longe no deserto. Longe no deserto, para carregar os pecados do povo. O que foi isso? Foi a morte e o sepultamento do nosso Senhor Jesus Cristo morrendo. Vivendo ele me amou. E como me amou? E como te amou? Morrendo, ele nos salvou. Nossa salvação está no Calvário. E sepultado? E sepultado? Ele carregou meus pecados para longe. Aleluia! Ele tomou os pecados do povo sobre si e levou ao nível mais baixo do Hades, do inferno, ao lugar mais baixo do inferno. Ele foi a oferta pelo pecado. Ele recebeu o pecado do povo, morreu por eles. E também os pecados foram colocados sobre ele. E ele carregou nossos pecados para longe. Tão longe que Deus não poderia vê-los nunca mais.
Pega esse irmão e fala: irmão, vem aqui, ó. Tem um bode que levou meus pecados para longe. Longe. Longe, longe, longe. Deus não poderia vê-lo nunca mais. Pense nisso. Oh, igreja poderia gritar aleluia, aleluia, portal Salvador. Louvado seja Deus. Como isso nos traz paz. Por isso nós devemos pedir todo dia perdão dos pecados. Senhor, me perdoa por ter falado tal coisa, porque pecamos todo dia. Senhor, perdoa por ter te magoado, pensado, falado palavras obscenas, de baixo calão, que desagrada a Deus. Pensamentos que desagrada a Deus. Às vezes vemos coisas que desagradam a Deus. Então, Senhor, me perdoa. Eu serei um bom menino, eu serei um bom filho amanhã. Eu vou me esforçar mais uma vez, Senhor. Eu não vou desistir de me esforçar. Os seus pecados, mais uma vez, some. Mas peça perdão. Nossos pecados não estão apenas perdoados, mas foram enterrados no mar do esquecimento, para nunca mais serem lembrados. Sepultado. Ele carregou nosso pecado para longe. Eles não mais poderão ser lembrados, pois se foram. Eita, tem tantos irmãos hienas nesse Brasil. Tem tantos irmãos hienas. Eles estão fora do olhar de Deus. Estão paralisados. Estão divorciados. Estão repudiados. Deus não se lembra mais. Como a igreja deveria regozijar nessa noite, por saber que os nossos pecados não mais serão lembrados. Aleluias. Glória a Deus. Eles estão colocados no mar do esquecimento, na sepultura, fora de qualquer ressurreição. Não. O que Deus colocou na sepultura está colocado lá, fora de qualquer ressurreição. Eles estão mortos e esquecidos para sempre. Eles são como que se nunca tivesse acontecido. Olha que coisa. Que coisa, irmão. Quem era Maria Madalena aos olhos de um crente revelado? Jamais. Aos irmãos hienas, ele fala assim: conheço ela, ó. Mas o cristão revelado, ao genuíno, oh, nossa irmã Maria Madalena, Deus te abençoe. Como cantou tão belo. Como esse irmão Zaqueu prega tão abençoado. Nunca mais serão lembrados. Esquecido para sempre. Eles são como que se nunca tivesse acontecido. Morrendo, ele me salvou, mas sepultado, carregou meus pecados para longe. Vivendo, nos amou. Morrendo, nos salvou. Sepultado, carregou meus pecados para longe. Ele os transportou para longe, que eles foram para o mar do esquecimento. Nós sabemos como essas coisas são, com certeza. Nós nunca poderíamos expressar nossa gratidão por tais coisas. Oh Deus amado, olha que maravilha, dei conta. Aqui, ó, vamos encerrar só com essa palavrinha aqui, ó. Nós nunca poderíamos expressar nossa gratidão por tais coisas. Foi recebido de Deus, que a conta foi paga. Mensagem: vivendo, morrendo, sepultado, ressuscitado e vindo. Senhor Jesus, dentro de nossos corações está uma gratidão de saber, Senhor, que o Senhor me vê
como que eu nunca pequei, nunca cometi nenhum crime contra o Senhor. Cada irmão nessa noite, o Senhor vê que nunca cometeu nenhum pecado, nunquinha. Oh Jesus, que maravilha! Cada irmão, nossos pecados levados para longe. Obrigado, Senhor. Isso é amor. Que amor é este? Que amor é este? Obrigado, Pai amado. Sou grato que esse momento de comunhão, de amor expressado por nós não tem palavras para dizer. Que grande amor, tudo que o Senhor sofreste por nós. Eu não quero, ó Pai, jamais desmerecer aquele dia no Calvário. Ele é muito mais do que nós possamos pensar. O Senhor foi esse bode expiatório. Oh Jesus, abençoado seja essas crianças, abençoado seja esses irmãos, abençoado seja cada irmão na audiência. Lembre-se, irmão que está na audiência, seus pecados foram perdoados, são perdoados e serão todo momento que você pedir perdão e lançado no mar do esquecimento. Obrigado, Pai amado, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos, amém. Obrigado, Senhor, pois até aqui me ajudou, me amparou, com as tuas mãos me sustentou. Minha gratidão eu entrego a ti.